pouco da palavra de Deus para você. Salmo de número 127, um cântico de romagem de Salomão. A palavra do Senhor nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Salomão tem uma grande tarefa diante de si: edificar a casa de Deus, a morada do Altíssimo no meio do seu povo. Naquele tempo, Deus habitava no templo. Hoje, nós já não temos mais isso porque ele habita em nós por meio do seu Espírito. Mas naquele tempo, Salomão percebeu, ao construir, ao ser chamado para tão grandiosa tarefa, que a construção do templo era semelhante à própria vida. E ele percebe algumas verdades. A primeira delas é que se a obra não é do Senhor, não vale a pena. Em Eclesiastes, ele escreve a mesmice da vida. Ele escreve como a vida seria um ciclo sem fim de idas e vindas, sem o menor sentido, quando Deus não é a razão de nossas vidas. A vida sem Deus não vale a pena. Jesus nos ensinou, no Evangelho de Mateus, que uma vida dedicada a simplesmente comer e beber, a vestir, preocupada tão somente com o seu sustento com o dia de amanhã, deixando de lado o reino de Deus e sua justiça, é pura ansiedade. A vida não é isso. A vida é muito mais. E ele demonstra que justamente o que cala o nosso coração diante das nossas ansiedades é vivermos a obra que Deus levantou, o seu reino. E Salomão percebe que é isso que vale a pena. Se não for o que o Senhor faz, se não for o que o Senhor levantou para ser feito, não faz sentido, não vale a pena, é vão. Da mesma forma que alguém pode vigiar, que alguém pode trabalhar, tudo isso será vão, se não for para o Senhor. E então ele percebe também que está nas mãos de Deus, e que não são nossas capacidades, mas é a mão forte do Senhor que nos sustenta, a ponto de que até mesmo quando estamos dormindo, Deus está abençoando aqueles a quem Ele ama, demonstrando que nunca esteve em nossas mãos de fato, porque se até mesmo dormindo nós recebemos, é porque não depende de nós. Então Salomão percebe que quando Deus rejeita Davi como construtor, chama a ele como aquele que levantaria a sua casa e determina exatamente como seria essa casa, Salomão está percebendo aí que ele está nas mãos do Senhor, que ele pertence ao Senhor. Assim é a pessoa de Jesus demonstrando que precisava o Filho de Deus encarnar para resolver tudo aquilo que nós não poderíamos fazer. Estamos graciosamente nas mãos do Senhor. E por último, ao comparar com a construção do próprio lar, ao comparar com a constituição de uma família, Salomão percebe que em tudo ele depende das mãos e da bênção de Deus. Não só do poder de Deus, mas do próprio Deus nos abençoar com o que é necessário para o dia a dia. Os filhos já não são algo fruto da nossa relação com nossas esposas, mas os filhos são herança do Senhor, pertencem a Deus para que a casa seja edificada. Naquele tempo, filhos significavam o sustento da casa, mão de obra, proteção para a família, mãos guerreiras para proteger dos malfeitores, especialmente quando os pais já fossem velhos. Por isso, precisavam ser lançados como flechas, para que adiante os resultados pudessem ser alcançados. E, interessantemente, Deus traz os seus filhos para si. Ele forma uma família, não simplesmente o povo, porque ele não diz do seu povo apenas que são seus servos, ele os chama também de filhos. Em Cristo Jesus fomos adotados e percebemos a grandeza da edificação de Deus, uma edificação eterna que para sempre será morada do Cordeiro de Deus. Que o Senhor coloque em seu coração a esperança dessa obra, que o Senhor coloque em seu coração a grandeza dessa edificação e que tudo mais fique em segundo lugar e você perceba que a vida é mais do que dar uma volta, é mais do que trabalhar, é mais do que viver o transcurso normal do dia a dia, a rotina das nossas vidas.
mas é, de fato, viver o seu reino e buscar a sua justiça. Que Deus te abençoe.